As we have seen these days, Como nós temos visto esses dias, that after God created man, God put man into a garden. após Deus criar o homem, Deus colocou o homem num jardim. In that garden, there are two striking things. E nesse jardim há duas coisas importantes, principais. Number one, the tree of life. Número 1 é a árvore da vida. Number two, a river flowing. Número 2 é um rio correndo. A tree of life and a river flowing. A árvore da vida com um rio correndo. Of course, we all know the tree with the river always gives people a beautiful seed. É claro que nós sabemos que toda vez a árvore e um rio sempre dá uma boa visão para as pessoas. Even on this compound, you have the trees and you have the water. E aqui também nós podemos ver aqui nesse lugar nós podemos ver árvores e água. The tree and the river are all for God's dispensing. A árvore e um rio também são todos para o dispensar de Deus. Yes, God has created man Sim, Deus criou o homem in His own image na sua própria imagem, with a human spirit. com um espírito humano. Yet, by that time, man didn't have any life of God. Mas ainda naquele tempo, o homem não havia a vida de Deus. Man was only created by God. O homem foi apenas criado por Deus. Man didn't have anything of God. O homem não tinha nada de Deus. Man was just an empty vessel ready to contain God. O homem era apenas um vaso vazio pronto para conter Deus. So man was put in front of a tree with a river flowing. Portanto, o homem foi colocado diante de uma árvore da vida e um rio correndo. That was for God to dispense Himself into man. Aquilo era para que Deus seja dispensado para dentro do homem. Man was to receive God. O homem é para receber Deus. And to receive God as man's content. E receber Deus como o conteúdo do homem. God wanted to be man's content. Deus quer ser o conteúdo do homem. And this very God is life. Esse próprio Deus é vida. What is God? O que é Deus? God is life. Deus é vida. God is life to come into man as man's content. Deus é vida para vir até o homem para ser conteúdo do homem. So the New Testament says that if we don't have God, we don't have life. Assim, no Novo Testamento diz que se não tivermos Deus, não temos vida. The human life that we have is not a long life. A vida humana que nós temos não é uma vida longa. It's not a life that ever lasts. Não é uma vida que dura para sempre. The human life is temporal life. A vida humana é uma vida temporária. The everlasting life, the eternal life, is God Himself. A vida que dura para sempre, a vida eterna, é o próprio Deus. We, the human beings, all need to have God's everlasting life as our content. Todos nós, como seres humanos, nós precisamos de Deus, dessa vida eterna de Deus como nosso conteúdo. This God, whose life wants to dispense Himself into us. Esse Deus que é vida, Ele quer dispensar a si mesmo para dentro do homem. That is, to dispense the divine life into man. Isso é dispensar a vida divina para dentro do homem. God is abstract. Deus é abstrato. Life is also abstract. A vida também é abstrata. And this abstract life needs an embodiment. Esta vida abstrata necessita de uma corporificação. And this embodiment of the divine life is the tree of life. E essa corporificação da vida divina é a árvore da vida. As we have seen, the tree of life is just a figure of Jesus. Conforme nós vimos que a árvore da vida é apenas uma figura do Senhor Jesus. This indicates
that Jesus is embodiment of God as life to us. Isso indica que Jesus é a corporificação de Deus como vida para nós. One day God came, Um dia Deus veio. and God came in the flesh. Deus veio em carne. And this says, E essa by the carne name Jesus. tinha por nome Jesus. Jesus was a man as the embodiment of God as life. Jesus era um homem que era a corporificação de Deus como vida. So John says, in him, in Jesus, in the embodiment of God was life. Assim, João disse que nele, em Jesus, na corporificação de Deus, estava a vida. Then Jesus told us that he was life. E Jesus nos disse que ele era a vida. And he came that we may have life abundantly. E ele veio para que tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. Even he told us that he is the bread of life to supply us. Ele também nos disse que ele é o pão da vida para suprir-nos, That we can receive him by eating him. para que possamos recebê-lo através de comer And dele. eventually he told us he is the tree, E finalmente ele nos disse que ele era uma árvore. the vine tree, Ele era uma videira, which is the tree of life. a qual é a árvore da vida. By receiving him, Através de recebê-lo, by eating him, através de comê-lo, we become a part of him. nós nos tornamos uma parte dele. We become a branch of this great vine. Nós nos tornamos um ramo dessa grande videira. Now, I can remember a story. Agora eu pude lembrar-me de uma história. It was 1958. Foi em 1958. I was invited to England, Eu fui convidado para a Inglaterra. and I stayed there a little over 1 month. Eu fiquei lá por um pouco mais de um mês. One day, the friend brought me to see the so-called grapevine of the Queen. Um dia, os amigos me levaram a visitar uma grande videira da rainha. The Queen of England had a great vine tree, E a rainha da Inglaterra tinha uma grande videira. a greenhouse. E dentro de uma casa verde. And that greenhouse was about so long as this meeting hall. Aquela casa verde tem mais ou menos essa largura do salão de reunião. Was not so wide. Claro que não era muito largo. I went there, Eu fui lá, and I saw that great vine. eu fui lá e vi essa grande videira. The British people were proud of that. E os britânicos estavam muito orgulhosos daquilo. Then they asked me, have you ever seen such a great vine? Perguntaram-me de que você já viu alguma vez essa grande videira assim? I said, it doesn't surprise me. Falei, isso não me surpreende. Why? Por quê? Because I have seen a bigger one. Porque eu vi uma videira maior ainda. I'm seeing a great vine, much bigger than this one. Eu vi uma grande videira muito maior do que esta. And this vine is just about 100 feet long. Essa videira tinha apenas 100 pés de comprimento. The vine that I saw Mas a videira que eu vi is so large é tão extensa that encircles the globe. que circunda todo o globo. They wondered, what was that vine? Eles queriam saber como é aquela videira. I said, the Disse-lhes, vine that I saw a videira que eu vi was Jesus era Jesus with all his branches. com todos os seus ramos. Saying this morning, it just counts. Veja, hoje de manhã apenas conte. How many branches this grapevine has? Quantos ramos essa grande videira tem? All the believers of Jesus are his branches. Todos os que creram em Jesus são seus ramos. Millions, billions of believers. Milhões e bilhões de crentes. You add all the billions of believers together.
E você unindo todos os bilhões e bilhões de crentes juntos. What a long vine. Oh, qual uma videira tão longa. Around the globe. Dá para circundar a Terra, com o globo terrestre. Down one circle. Dá para, não sei, talvez mais do que um círculo. A circle of 2 círculos, 3 círculos. billions of branches. Bilhões de ramos. A great vine. Uma grande videira. Isn't this right? Não é certo isso? Hallelujah. Aleluia. Amen. Amen. In this morning, Nessa manhã, in Brazil, no Brasil, right on this compound, exatamente nesse lugar na estância. see all the branches. Veja, tantos os ramos. All the green branches. Todos os ramos verdes Great vine tree. da grande videira. Hallelujah. Aleluia. How come that we became the branches of Christ? Como é que nós nos tornamos os ramos dessa videira de Cristo? we have received Him Porque nós o recebemos. and we have eaten Him, E nós o comemos. and we are now still eating. E não apenas, nós continuamos a We comer. are eating Jesus every day. Nós comemos Jesus a cada dia. We are eating Him and we are growing by Him. Nós estamos comendo dele e estamos crescendo por ele. This is wonderful. Isso é maravilhoso. I do believe now you understand. Eu creio que agora vocês entendem. One day when we enter into the New Jerusalem, Um dia, quando entrarmos na Nova Jerusalém, we would say, Nós we diremos. have seen this tree already. nós vamos dizer que nós já vimos essa videira, Right? não é? Now you can see this tree of life Você verá a árvore da vida, covers the entire Bible. que é abordado em toda a Bíblia. From the first 2 chapters, Dos primeiros 2 capítulos, it goes through the entire Bible ele atravessa toda a Bíblia to reach the last 2 chapters of the Bible. para chegar até os últimos 2 capítulos da Bíblia. This is the tree of life. Esta é a árvore da The vida. very embodiment of God as life to us. É a própria corporificação de Deus como vida para nós. This tree of life is just for God's economy. E essa árvore da vida é apenas para a economia de Deus. For God to dispense Himself É para into Deus, His created and chosen and redeemed people. é Deus, ele sendo dispensado para dentro do povo que ele escolheu, que ele regenerou, que ele escolheu. And we are the people. Nós somos esse povo. I hope that in these days you can all see a clear picture. Espero que nesses dias todos possam ver uma clara figura. Picture of the tree of life Uma figura da árvore da vida, as embodiment of the divine life. que é a corporificação da vida divina. For God to dispense Himself Para into us. Deus dispensar a si mesmo para dentro de nós. Now this morning we have to see the second striking thing in the garden. Agora, nessa manhã, nós vamos ver uma segunda coisa importante em Gênesis 2, This is the river flowing. que é um rio fluindo. A river Um rio is flowing. que está correndo. You have to realize Você tem que perceber that the tree is embodiment. que a árvore é a corporificação The river is a flow. e o rio é o fluir. I say it again. Eu vou dizer novamente. The tree is embodiment. A árvore é a corporificação And the river is the flow. e o rio é o fluir. It is not so easy to understand it. Não é tão fácil para entender. And I do believe many of us never heard all these kind of expressions. Eu creio que alguns de vocês jamais ouviram esse tipo de expressões. The divine economy, Ou a economia divina, God dispensing Himself, Deus dispensando Ele mesmo, the embodiment of God, corporificação de Deus, and now the river is the flow. e agora o rio que é o fluir. I believe many of us never heard these kind of terms in the past. Eu creio que muitos de vocês no passado jamais ouviram esses termos. Yes, it is all here in the divine thought. Ainda, Divine. ainda que tudo isso está em conceito divina ideia na Bíblia. God is abstract. Que Deus é abstrato. God is mysterious. Deus é misterioso. Anything that's mysterious and abstract needs an embodiment.
Tudo que é misterioso, tudo que é abstrato precisa de uma corporificação. Listen, even our human life needs our body to be its embodied. Veja, até a nossa vida humana precisa de um corpo para corporificá-la. The human life is embodied in our body. A vida humana é corporificada no nosso corpo. But you have to realize this body needs a flow. Mas você precisa perceber também que este corpo precisa de um fluir. I tell you, what is the flow Eu vou dizer a você of our human life? o que é fluir da nossa vida humana. Sorry, probably you have never thought about it. Desculpe que alguns de vocês, acho que vocês jamais pensaram nisso ainda. I'd like to tell you, Eu quero dizer a vocês the flow of our human life que o fluir da vida humana is, number one, é, número um, before I say it, you think about it. antes de eu dizer, pense um pouco nisso. What is the flow of our human life? O que é o fluir da nossa vida humana? Think about it. Pense um pouco. I heard a number of brothers here are medical doctors. Eu ouvi que vocês são muitos médicos. Surely you medical Aqui. doctors can tell us Certamente os what médicos, is the flow of the human life. os médicos poderão nos dizer o que é o fluir da vida humana. Think about it. Pense um pouco nisso. Hmm? Blood. That's right. Certo? Blood. Sangue, You know, sabe? the current of the blood. A corrente sanguínea That is the flow of our human life. é o fluir da vida humana. We all know when the blood stops, Todos nós sabemos que quando o sangue, a corrente sanguínea para, when the current of the blood stops, quando a corrente sanguínea parar, that means what? significa o quê? Death. That means death. Significa morte. But the flow of human life is not only one. Mas o fluir da vida humana não é somente. There's another flow. Existe um outro fluir. What is this? Qual é? Think about it. Pense um pouco. Breathe. You're right. Certo? That is the breath. É o respirar. If we stop breathing, Se nós pararmos de respirar, we die. nós morremos. Our life flows. A nossa vida flui, corre Inside interiormente by blood. através do sangue, From outside de fora by breath. pelo respirar. We breathe all the day long. Nós respiramos durante todo o dia. Our blood flows all the day long. E o nosso sangue também corre durante todo o dia. Oh, the current Oh, essa corrente, of blood flows so fast. corrente da sanguínea corre tão rápido. I haven't finished my sentence yet. The blood circulates. Eu falei uma sentença, mas meu sangue correu. The Circulou. circulation of the blood is so fast. A circulação do sangue é tão It's rápida. faster than that. Oh, mais rápida do que... Não, melhor. Quanto mais rápido, melhor. We have to breathe. Nós temos... The blood has to circulate. Nós respiramos We are healthy. e o sangue circula. Então nós temos saúde. Why was exercise? Por que nós temos que exercitar? To breathe faster. Para respirar bastante. To make the blood circulate. Fazer o sangue respirar bastante. Healthy, right? E assim nós temos saúde, não é? God is abstract. Deus é abstrato. God is mystery. Deus é um mistério. And God is life. E Deus é vida. And life to us. A vida é para nós. This mystery thing needs an embodiment. E essas coisas misteriosas precisam de incorporação, you have corporificação. tree of life. Então vocês têm a árvore da vida. Tree of life is embodiment. A árvore da vida é a corporificação. But this life, Mas essa vida, to enter into us, para entrar em nós, needs a flow. precisa de um fluir. If this life doesn't flow, Mas senão essa vida não flui. it can never enter into us. Nunca poderia entrar em nós. Here in Brazil, Aqui no Brasil, you have a lot of big cows. vocês têm grandes vacas. The military cow.
as vacas leiteiras the cow that produces milk. e as vacas que produzem leite. Listen, Ouçam, cow has a life. a vaca tem uma vida, The cow life, a vida da vaca, the life of the cow. a vida bovina. And this cow life is embodied in the cow. E essa vida bovina é corporificada nessa vaca. This big cow Essa grande vaca is embodiment of the cow life. é corporificação da vida da vaca, Right? certo? How could this cow life enter into us? Mas como esta vida da vaca pode entrar em nós? You need a flow. Então você precisa de um fluir. The cow life needs a flow. A vida da vaca precisa de um fluir. And that flows the milk. E aquele fluir é o leite, Right? certo? Today, Hoje are you receiving the cow life? você tem recebido do leite da You vaca, need to work a vida da vaca. Você não precisa da vaca em si. Just drink the milk. Basta você beber o leite. The milk is the cow river. O leite é o rio da vaca. You know, I do believe on the ranch, Sabe que eu creio the ranchers, que os fazendeiros, early in the morning, desde manhã the provavelmente, milk of the cow. eles tiram o leite da vaca. Who is the greatest here? Quem é o maior aqui? Brother? Irmão, Yeah. Will you sacrifice yourself? você quer se sacrificar a si mesmo? This Veja, is a big Brazilian cow. essa é uma grande vaca brasileira. I'm the rancher. Eu sou fazendeiro. In the morning, Eu de manhã, I milk the cow. eu tiro o leite. When I milk the cow, Porque eu tiro o leite, the cow flows. então a vaca flui. It's a river of the milk. Aí há um rio de leite. It flows, Isso flui, flows, flui, corre, flui. 1,000 pounds. Milhares de pão, de libras. Muitos. Yeah, the milk. Vocês têm o leite. Don't forget, the milk is the river. Não se esqueçam que o leite é um rio. It is the flow. É um fluir. And all the children E todas as crianças drink the cow. tomam a vaca. Drink the milk of the cow. Porque tomam o leite da vaca. And this morning, I drank. E nessa manhã eu tomei. And last night, I drank. Ontem à noite eu tomei. Last night, I drank at the river of the cow. Ontem à noite eu tomei do rio da vaca. Se vocês me perguntarem, mas o que é o rio da vaca? Mas é o próprio leite. You know the story? Vocês conhecem a história? When the children of Israel Quando os filhos de Israel were traveling through the wilderness, estavam viajando pelo deserto. there was no river, Não havia there rio, was no well, não havia there was no water. poço, não havia água. Then God told them, Então Deus lhes disse, there's a rock. ali está uma rocha. Moses, Moisés, you go to smite the rock, vai e bate na rocha and the rock will crack, e a rocha será fendida. and water will come out of the rock. E a água fluirá da rocha. Then in 1 Corinthians chapter 10, Em 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 10. Paul told us Paulo nos diz, that rock aquela rocha was Christ. era Cristo, Following the children of Israel Sim. all the way. seguindo todo o tempo os filhos de Israel. There was a rock following the children of Israel. Havia uma rocha que seguia os filhos de Israel. You shouldn't forget that rock was the embodiment of God. Você não pode esquecer que aquela rocha era a corporificação de Deus. That rock equals the tree of life. Aquela rocha é igual à árvore da vida. See, God was embodied in that rock. Veja, Deus é corporificado naquela rocha. And that rock was Christ. E aquela rocha era Cristo, Following God, people all seguindo, the way. seguindo todo o tempo o povo de Deus. And how could that rock get into the people? Mas como pode aquela rocha entrar dentro do povo? That rock
had to flow. Então aquela rocha tinha que fluir. So the water, the living water, flew out of the rock. Assim, a água viva fluir And all the people drank para out of that fora, rock. para fora da rocha e todo o povo bebeu daquela rocha. They drank of God. Eles beberam de Deus. I tell you, that river or that water was just divine life flowing. Eu quero dizer a vocês de que aquela água era exatamente a vida divina fluindo. Milk is the cow life flowing. E assim como o leite, do leite, a vida da vaca flui. From this morning, whenever you are drinking milk, you have to realize that it is the cow life flowing. A partir dessa manhã, toda vez que você bebe o leite, você deve perceber que é fluir da vida da vaca. Am I right? Estou correto ou não? Sorry to say. Desculpe me dizer. Probably you never thought about that. Provavelmente vocês jamais pensaram nisso. No need to say you never thought about the Bible. Não preciso dizer que vocês nunca pensaram na Bíblia. Even you never thought about the cow milk. Vocês nem pensaram sobre o leite da vaca. You realize that the cow milk is the flow of the cow life. Você havia percebido de que o leite era o fluir da vida da vaca? It's not the flow of the cow life. Não, aquilo não é um fluir da vida da vaca? See? Certo? But after you drink the milk, you drink the milk, you drink the milk, every day you become a smarter cow. Depois que você bebe o leite todo dia, você vai ficar uma pequena vaca. I was born into Christianity, Eu nasci no cristianismo. and my mother was working for a pastor, American pastor. E minha mãe trabalhava para um pastor americano. We, the little children, always went to a pastor's house. E nós, crianças, sempre íamos à casa do pastor. Whenever I got there, Toda vez que eu ia lá, I smelled the cow. eu sorria, eu cheirava, sentia um cheiro de vaca. One day I asked my mother, Um dia eu perguntei para minha mãe, I said, Mother, mamãe, why every time I go to Pastor so-and-so's home, I just smell the cow? por que toda vez que eu vou para a casa do pastor eu sinto o cheiro de vaca? My mother said, stupid boy. Minha mãe disse, tolo. Don't you realize all the Americans, they drink the cow milk? Você não percebe que todos os americanos bebem o leite da The vaca? more they drink cow milk, Então, quanto mais eles bebem o leite da more they vaca, smell like cow. mais eles cheiram vaca. Is that right? Está correto isso? Every day we drink the milk of Jesus. Cada dia nós tomamos o leite de Jesus. Every day we drink the milk of Jesus. Todo dia nós bebemos o leite de Jesus. All smell Jesus. Por fim, nós cheiramos Jesus. Am I right? Estou certo? The milk of Jesus O leite de Jesus is just the river. é o rio, The river of the divine life. o rio da vida divina. I tell you, the milk and the cow are just one. E o leite e a vaca são exatamente um. The milk and the cow are not two things. E o leite e a vaca não são duas coisas. Am I right? Estou correto? They are just one thing São apenas uma coisa in two stages. em dois estágios. First is the cow, Primeiro estágio a vaca then the milk. e depois o leite. When the cow comes out, E quando o leite sai, flows out, flui, it becomes the milk. ela se torna leite. Sisters, Irmãs, when you look at the milk in your glass, quando você olha para o leite you have to say, no seu peito, você virá. dear cow, you flow out. Você olha para o leite e você dirá, oh, querida vaca, que você fluiu. Você fluiu Now I'm going to take you into me. no copo e você veio para eu tomá-lo. I drink of you. Eu estou tomando você. Is this right? Estou certo? This is why in the garden Isso é porque naquele jardim was a tree. havia uma árvore. Tree. A Embodiment of the divine life. árvore que é a corporificação da vida divina. But this life has to flow out. Mas esta vida tem que fluir para It fora. has to flow into us.
tem que fluir para dentro de nós, for God's dispensing. para dispensar de Deus. So you see, right by the tree, there is a river. É por isso que você vê logo ao lado da árvore, você vê um rio. River flows, E esse rio flui, indicating indicando that the divine life que a vida divina is flowing out está fluindo para fora, for our drink. para dentro de nós. So we drink out Para nós bebermos, quando bebemos desta árvore, is dispensed into our being. quando bebemos desse rio, a vida divina flui para dentro do nosso ser. Think about Pense um pouco sobre it. isso. Hallelujah. Aleluia! The tree is embodiment. A árvore é a corporificação. And the river is what? E o rio é o quê? It's flow. É fluir. We have embodiment. Nós temos a corporificação, And flow. nós também temos um fluir. So it's ready for us to drink. Está prontinho para nós bebermos. You have a big cow, Você tem uma grande vaca, and you have a lot of milk. você tem bastante leite, The cow's embodiment, a vaca é corporificação and the milk is the flow. e o leite é o fluir. Now you drink at the flow. E agora você bebe o fluir. You get the cow life. Você ganhou a vida da vaca. You will be a cow. Você se torna, foi feito uma vaca. At least you will smell a cow. E você cheira a vaca. Think about it. Pensa sobre isso. This thing is wonderful. Isso não é maravilhoso? For what is this? Mas isso é para quê? This is for God's people. Isso é para o dispensar de Deus. For God, the very life to dispense Himself into us. Para Deus que a própria vida se dispensar para dentro de nós. This is to understand the Bible. Isso é o entendimento da Bíblia. To understand the Bible is not to understand it in black letters. Entender a Bíblia não é entender em letras pretas. We have to understand the Bible by the divine light. Nós temos que entender a Bíblia através da luz divina. That we can see what such a picture depicts. Então você poderá ver que figura isso pinta. A tree with a river. Uma árvore e um rio. This picture depicts that God is embodied, E essa figura denota que Deus, God flows out, a corporificação de Deus e Deus fluindo, flows into us. fluindo para dentro de nós. He is dispensing of Himself into our being. Isso é para o seu dispensar dele mesmo para dentro do nosso ser. One day, Um dia, this God came. esse Deus veio. He came in the flesh. Ele veio em carne. And that flesh E aquela carne was His embodiment. era a sua corporificação. And the name of that flesh was Jesus. E o nome daquela carne era Jesus. Jesus was embodiment of God. Jesus era a corporificação de Deus. Is this all? Isso é tudo? No. Não. Listen, Ouça, in John 6, em João 6, He told people ele disse ao povo that He was the bread of life. que ele era o pão da vida. Oh, those Jewish people Os, couldn't understand. os judeus não conseguiam They entender. just couldn't understand. Ou realmente não podiam entender. They said, what? Eles disseram, o quê? This Jesus Este Jesus is the bread é um pão for us to eat? para nós comermos? How could we eat it? Como podemos comê-lo? This word is too hard. Ou essas palavras são difíceis, são duras? Then the Lord Jesus told them, Então o Senhor Jesus disse-lhes, it is not the flesh that gives life. não é a carne que dá vida. What gives life? O que dá vida? It is the Spirit É o that Espírito. gives the life. O Espírito é que dá It vida. is the Spirit that gives life. É o Espírito é que dá vida. It is not the big cow, Não é essa grande vaca, but the milk. mas é o leite. For a little child, a little babe, Vou dizer que uma criancinha, um pequeno bebê, eats a big cow. It's para- impossible. é impossível um bebezinho comer uma grande vaca. Sisters, Irmãs, here's a little babe. aqui está um bebezinho, They're 2 months old. apenas 2 meses de idade. And you bring him a big cow. Você lhe traz uma grande vaca. Oh, big cow. Uma grande A vaca. little babe. Ou um pequeno bebê. For your food. Eh? Oh, bebê, esse é sua comida. You eat. Você come essa grande vaca? Come. Think about how.
disse, como? How could this little babe eat the big cow? Como esse bebezinho consegue comer uma grande vaca? Impossible. É impossível. That is not the way. Esse não é a maneira. The way is to milk the cow. A maneira é tirar leite da Let vaca. the cow flow. É que é o fluir da The vaca. cow flows. Quando a vaca flui, Milk. vem o leite. Then Então, it is the milk nesse leite that nourishes the baby. é que nutre o bebê. The flesh profiteth nothing. Que a carne para nada aproveita. It is the spirit that gives life. Mas é o Espírito que dá a vida. You can see, Então você pode ver, firstly, Jesus, primeiramente Jesus, God and body. que era a corporificação. Then the spirit E então o Espírito, was the soul. como o fluir. Jesus was the embodiment of God. Jesus como incorporificação de The Deus. spirit E o Espírito is the flow of God. como o fluir de Deus. Hallelujah. Aleluia. Here's the tree. Aqui a árvore, By the tree, the river. do lado do rio, do lado da árvore está o rio. Here's Jesus. Aqui está Jesus. By Jesus is the spirit. E do lado de Jesus está o Espírito. Hallelujah. Aleluia. Then in chapter 7 of John, Então no capítulo 7 de João, the Lord Jesus told us, Senhor Jesus nos disse, you who are thirsty, aqueles que têm sede, you who are thirsty, aqueles que estão sedentos, come to me and drink. vem até mim e beba. If you will drink of me, Mas se você beber de mim, from within you, dentro de você rivers of life will flow. fluirão rios de água da vida. And John 7 tells us, E João 7 nos disse, this is that the believers of Jesus will receive the Spirit. isso quer dizer que os que creram em Jesus receberão o Espírito. The Spirit will flow out of Jesus O Espírito fluirá para fora de Jesus, for His believers Para- to drink of. para que os seus crentes possam bebê-lo. When we drink of this Spirit, Quando nós bebemos desse Espírito, we enjoy the river. nós desfrutamos o We rio. will have rivers E nós teremos rios flowing out of us. fluindo para fora de nós. It's marvelous. Isso é maravilhoso. Could you see the river now? Você pode ver esse rio Even in the Old Testament. até no Velho Testamento. Firstly, you have the rock. Primeiramente você tem a rocha. That was cleft. E essa rocha foi partida. Then the living water came out. Então a água viva saiu do interior dela. In the Psalms, Então nos Salmos, it tells us isso nos diz there was a river que há um rio that gladdens the city of God. que alegra a cidade de Deus. And you have to realize the city of God in Psalm signifies the church. Você tem que perceber que em Salmo a cidade de Deus significa a igreja. There's a river that makes the church glad. Há um rio que alegra a igreja. Today we in the church. Hoje nós estamos na igreja. Todos estamos alegres. Oh, por que estamos alegres? Porque há um rio. Há um rio. Um rio. Há um rio que faz a igreja alegre. Don't forget, this river is just Jesus flowing. Não se esqueça de que esse rio é exatamente Jesus fluindo. Just as the milk is just a cow flowing. Assim como o leite é o fluir da vaca. I hope that some of you young ones, Eu gostaria que alguns de vocês jovens, in the afternoon, à tarde, you better make a paint on the board, faz um desenho aqui na lousa, a big cow faça uma grande vaca flowing milk. fluindo leite. Then you have Milky River. Então você desenha um rio de leite. A big cow, Uma grande vaca, milk comes out of the cow. ou saindo leite da vaca. And it becomes a river of milk. E se tornando rio de leite. We all are the Leite. babies. Nós somos todos bebês, Everything has the river. todos bebendo leite. Everything is the river of the milk. Todos bebendo leite, o rio do leite. This river makes us all glad. E esse rio desse leite faz todos nós alegres. Everyone has
todos estamos contentes. There is a river Há um rio that makes the state of God happy. que alegra a cidade de Deus. Another one. Outro salmo. This river Esse rio is called the river of God. foi chamado de rio de Deus. This is the river of God. Este rio de Deus, The river in Genesis 2 o rio de Gênesis 2, is the river of God. é o rio de Deus. God is the milk. Deus é o leite. I said, God is the great cow. Deus é essa grande vaca. Don't understand wrongly. Não vai entender erradamente. You may God tell you what you know. Oh, vai sair por aí dizer dessa vez. Our God is a great cow. Irmão Linus disse lá na conferência que Deus, nosso Deus, é uma grande vaca. I say this in the passive sense. Eu estou falando num sentido passivo, positivo, no sentido positivo, não no sentido negativo. Yes, our God is a great cow. Sim, nosso Deus é uma grande vaca, He is the source of life. porque Ele é a fonte da vida. The heavenly milk comes out of this great cow. Leite celestial sai dessa vaca It becomes a river of milk. e se torna um rio de leite. This is the river of the cow. Esse é o rio da vaca. This is the river of God. Esse é o rio de Deus, Full of water. cheio de água. That means what? Significa o quê? That means full of water. Significa cheio de In the vida. river of God. No rio de Deus Full of life. é cheio de vida To satisfy us. que vai satisfazer-nos, To quench our thirst. para satisfazer a nossa To sede, make us glad. para fazer-nos alegres Even to make us crazy. e até fazer-nos enlouquecidos. And then, E ainda, start to 8. em Salmo 36:8 diz: We have drank nós temos bebido of the river of your pleasure. do rio dos teus prazeres, The river of your joy. ou do rio da tua alegria, das tuas delícias. It's marvelous. Isso é maravilhoso. Then, E então, even in Ezekiel chapter 47, e em Ezequiel 47, out of the temple of God, saindo do templo de Deus, rivers came out. rios saindo, And eventually all the waters became a deep river. e finalmente toda a água se torna um rio profundo. And wherever this river went E onde quer que esse rio vá, or passed through, onde ele passa, everything lives. todas as coisas vivem. The flow of this river O fluir desse rio made everything living. faz com que todos fiquem vivos. Hallelujah. Aleluia! Oh, this river has come to Brazil. Esse rio veio ao Brasil Yes, Brazil living. e fez o Brasil viver. Make city after city in Brazil living. Fez cidade após cidade no Brasil viverem. There's the river. Há um rio. Now, we come to New Testament. Agora nós chegamos ao Novo Testamento. One day the Lord Jesus told the Samaritan woman, Um dia o Senhor Jesus disse à mulher samaritana: you come to draw water out of Jacob's well, você veio para tirar a água do poço de Jacó, but this water could never quench your thirst forever. mas esta água jamais saciará a tua sede. But the water that I will give you, Mas a água que eu te darei, beber dessa I água, will never thirst again. jamais terá sede novamente. Then Então, Jesus told us, Jesus nos disse: whosoever drinks of him todo aquele que beber dele will have rivers of life terão rios de vida, flowing out água da vida, of his inner being. fluindo do seu interior. Then we come to the end of the New Testament. Então, chegando no fim do Novo Testamento, Mine, the New Jerusalem. ou na Nova Jerusalém, There's a river. há um rio. I said, that river is the consummation
Aquele, all the rivers in the Bible. aquele rio é a consumação de todos os rios na Bíblia. I say again, there's a line of rivers. Eu vou dizer novamente, há uma linha de rio na Bíblia. It begins from Genesis chapter 2. Começa de Gênesis capítulo 2. It consummates in Revelation 22. E se consuma em Apocalipse capítulo 22. There's a river. Há um rio. What is this river? E o que é esse rio? This is the river of God. Esse é o rio de Deus. This is the river that flows to divine life. Esse é o rio que flui a vida divina. This river E, is the Spirit. e esse Espírito é o Espírito. That's why you could see Assim vocês podem ver the Trinity of God. a trindade de Deus. The Father, O Pai, the Son, o Filho and the Spirit. e o Espírito. The Father O Pai as the fountain, é a fonte and the Son e o Filho as embodiment, é a corporificação and the Spirit e o Espírito as the river. como um rio. Now, you have the fountain, E agora você tem a fonte, you have embodiment, você tem a you corporificação, have the flow. você tem um fluir. Actually, the embodiment is the stream. Na verdade, a corporificação You have the fountain. é a árvore. Then you have the spring. Você então tem a Then you fonte, have the flow. você tem a árvore e você tem o fluir. The fountain E a fonte? was God the Father. Era Deus Pai. And the stream E a árvore is the Son era o Filho. as embodiment of the fountain. Que é a corporificação de Deus. Then you have the Spirit Então você tem o Espírito as the flow, como o fluir, as the river como o fluir do rio, reaches us. que alcança-nos. Aleluia. What is this? Que é isso, queridos santos? I tell you, Digo-lhes, this is God's economy. isto é a economia de Deus. This is God dispensing Himself into all. Isso é Deus dispensando Ele mesmo para dentro de todos nós. The Father is the fountain, O Pai é a fonte, the very source. ou a própria manancial. The Son is the Spirit, E o Filho é esse fluir, esse jorrar, the embodiment. que é a corporificação. The Spirit is the flow, E o Espírito é o fluir, the river é o fluir, o rio, that flows to reach us. fluindo até alcançar-nos. Then we receive the triumph. Assim nós recebemos o Deus triuno. Você pode ver When isso? you drink of the river, Quando você bebe da água, you receive the river, você recebe o rio, the spring, você recebe you receive the fountain. o jorrar e você recebe a fonte. You receive the triumph God. Você recebe o Deus triuno. It is by this way É dessa maneira that the triune God is dispensing Himself as life into our being. que Deus triuno é dispensado Ele mesmo como vida para dentro do nosso ser. Hallelujah. Aleluia. All here drinking. Todos nós estamos aqui bebendo. They all here drinking. Estamos todos bebendo. Drinking at the river Bebendo o rio, that flows out of spring. que flui desse jorrar. And this spring is the very embodiment of the fountain. E esse jorrar é a própria corporificação da fonte. Hallelujah. Aleluia. God is embodied. Deus é corporificado God is flowing out. e Deus é fluido. Oh, God the Father Deus é o Pai embodying the Son. é incorporificado no The Filho. Son is flowing by the E Spirit. o Filho ele flui pelo Espírito. The Spirit reaches us. E o Espírito nos alcança. As the living water E como a água for viva our enjoyment. para nosso gozo. This is God dispensing. Esse é o dispensar de Deus. Dispensing Himself into our being Dispensando Ele mesmo para nosso ser. to make all of us to be same as He is. Para fazer todos nós sermos iguais como Ele é. And He has so many children E Ele tem muitos filhos. to be His great family. Para ser a sua grande família. And He is divine, E Ele é divino. and we are divine. Nós também somos divinos. Divine Father O Pai divino. has many divine children Tem muitos filhos divinos. for one divine family. Por nós temos para uma única divina família. Essa é a vida da igreja. By what? Através de quê? By God's
Através do dispensar de Deus. Divine economy. Através da economia divina. And the divine economy E a economia divina is just the triune God dispensing himself as life into all of us. é exatamente o Deus triuno dispensando como vida para dentro de nós. I'm happy about it. Eu sou alegre por isso. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah for such a divine economy. Vocês já viram esse tal economia divina? Hallelujah for such Aleluia. dispensing. Aleluia por esse dispensar divino. The dispensing of the triune God into all his chosen people. Dispensar do Deus triuno para todo o povo escolhido dele. Praise God for the tree of life. Louvamos ao Senhor pela árvore da vida. Praise God for the river flowing. Louvamos ao Senhor por esse rio fluindo. Louvamos ao Senhor For the tree and the river. pela água e pelo rio. For the embodiment and the flow. Pela corporificação e pelo fluir. Hallelujah. Aleluia. Now, I turn the meeting to you. Agora eu volto à reunião para vocês.